Ok? Vamos lá, a página hoje é de 93. O senhor, vou lhe emprestar um livro. Já tem em suas mãos? Alguém divide com essa senhora que está do lado aí, ó. Ok, divide com ela. Se tiver um casal, divide com ela. O outro lá já tem, né? Então está todo mundo bem servido aí, viu? Como é que Deus cuida de vocês, né? Mas depois passa na secretaria e seja abençoado. Vamos lá, família. O nosso tema de hoje é sem desculpas. Repete comigo. Por favor, Douglas, repete comigo. Quem já usou essa frase para um filho, sendo pai aqui? Quem já usou? Quem já usou para alguém? Fulano, sem desculpa. Quem já usou? Na sua vida, em qualquer esfera, para qualquer pessoa. Quando você diz isso, é porque você sabe que a pessoa, ela é uma lesma, né? Você entende? Uma lesma espiritual, né? Ela é não vou falar que ela é lesada, já falei, né? Mas ela é uma pessoa lenta, uma pessoa que tarda tudo e ela deixa para daqui uma hora o que dá para fazer agora, ela deixa para amanhã o que tem que fazer hoje, e ela enrola. As primeiras páginas do livro você vai ver que o sintoma do procrastinador é aquele que não escolhe o que é emergencial, o que é prioridade, né? E você vê que o livro está todo ele conectado um ao outro, mas quando eu digo essa palavra sem desculpas, é alguém que você já se chateou demais, em que já deu argumentos. Tem uma palavra aqui dita no livro que é promises, né? É uma pessoa que cria um ponto, que cria uma frase, e ela cria um mundo fantástico de Bob, para que possa, a partir da ideia dela, com o argumento dela, do mundo que ela criou, inventar uma desculpa para você. E você fala, cara, não me enrola. É verdade ou não é? Alguém conhece alguém que vive inventando desculpa para alguma coisa? Alguém conhece? Agora, quem é esse que está aqui hoje, que vive inventando desculpa para aquilo que já pediram ou que Deus pediu você para fazer? Apontar os outros é fácil, né? Quem é essa pessoa aí, por favor? Ok. Não vou nem olhar para não ficar chateado se marcando no culto aqui, né? De repente vai que eu solto o teu nome aí, né? Daniel? De repente vai, sem querer assim. Vamos lá. Então o tema de hoje é sem desculpa. Qual é o nosso tema de hoje? No capítulo de número 6 do livro e na página 93, espero que não seja chata a leitura, porém eu vou ler bastante aqui e vou tentar aplicar também, ok? Em Lucas capítulo 9, nós iremos ler, Ricardo, por favor, Lucas capítulo 9, a partir do verso 57. Em Lucas, deixa preparado aí, em Lucas capítulo 9, há um relato de algumas pessoas que foram chamadas por Jesus para segui-lo, porém deram desculpas e decidiram não ir seguir a Jesus. O primeiro a receber esse convite, na verdade aqui é o segundo, foi essa pessoa que deu a sua resposta. Ela pediu a Jesus assim, ó, deixa-me primeiro, esse é o segundo, tá? Deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Diante disso Jesus disse, desde que os mortos sepulte seus mortos, você porém deve anunciar o reino de Deus. Vamos lá, deixa eu ler isso aqui, dentro dessa primeira colocação, Lucas capítulo 9, verso 57 a 62, por favor, e aí a gente entra nessas explicações do livro. Quando andava pelo caminho, alguém disse, 3 tipos de pessoas, vejam bem, situações diferentes, que eu não vejo pecado nela, é o que eu falo, nem sempre é o pecado que te paralisa, de repente é você mesmo ou alguma coisa, porque a gente fica muito atento assim, por exemplo, Bill, eu estou paralisado por causa do pecado, tem gente caminhando em santidade, sem pecado, mas porém alguma coisa como essa aqui pode lhe paralisar em alguma área da sua vida, e veja bem como que isso é uma realidade. Quando andava pelo caminho, alguém disse a Jesus, eu te seguirei aonde quer que você vá. Repare bem que há uma diferença entre a primeira pessoa e a segunda. A primeira pessoa que diz para Jesus que vai seguir, dona Rosa. A primeira ela fala assim, Jesus, eu vou te seguir. Você está entendendo aqui? É muito bom que você preste atenção que é alguém falando para Jesus, porque no segundo vai mudar a história. Quando andava pelo caminho, alguém disse, alguma pessoa que ficou feliz, alegre, contente pelo algum milagre que ela havia avistado em que Jesus estava fazendo. Ou seja, na verdade todo mundo quer seguir quando tem pão que cai do céu, né? Todo mundo quer seguir quando tem gente sendo curada, né? Mas no dia do confronto, Jesus só encontra 12. Cadê os demais? Foram embora, e vocês, né? Então, preste atenção. Então, esse tipo de pessoa também acontece, está aqui, né?
Quando andava pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu seguirei onde quer que você vá. Resposta de Jesus: tem certeza que quer me seguir? Vamos lá. O discipulado e o ministério requer compromisso. Jesus respondeu: as raposas têm tocas ou tocas para morar, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Sabemos que Jesus tem casa, ok? Foi nascido na casa de José, o carpinteiro, e na casa de Maria, sua mãe. Então não é sobre lar, é sobre disponibilidade. É aquele que está fazendo a obra e não sai enquanto ela não termina. De fato, a melhor explicação é João capítulo 3 e o verso 8. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, se ouve a sua voz, ok? É notório. Mas assim é a vida de todo aquele que é nascido e guiado pelo Espírito. O mesmo Jesus disse: se alguém te chamar para caminhar uma milha, caminhe duas. O que Jesus está dizendo? Eu gosto de um conflito que tem na Bíblia chamado de Paulo e João Marcos. O texto diz que o desentendimento dele em Atos Apóstolos eram tão grande que Barnabé teve que apacentar um e Silas levar outro. Na verdade, se cumpre aí o Paulo e Silas naquela prisão agora. Silas pega Paulo, os dois seguem uma viagem missionária. E aí o conflito entre João Marcos, Barnabé aparta João Marcos e pega para si. Ou seja, o conflito era entre Paulo e João Marcos. Aí Silas é tipo que puxa do braço mesmo assim: não, vocês não podem brigar, né? Aí Silas arrasta Paulo para cá e Barnabé arrasta João Marcos para cá. E a Bíblia diz que o desentendimento deles, Luiz, foi tão grande. Se a Bíblia enaltece dizendo que o desentendimento é tão grande, se um não puxasse para um lado, outro para o outro, ali tinha tiro, porrada e bomba, com certeza. Haveria um conflito muito grande ali. Mas o interessante é que, se você for olhar, o texto não menciona, mas se você for olhar, o que eu entendo ali era a imaturidade de João Marcos e a sede de Paulo por fazer a obra. Dá-se a entender que Paulo, eles combinaram de caminhar uma milha, como eu havia falado, caminharam de ir até um lugar, mas de repente Paulo, ele disse assim: gente, vamos até a próxima cidade, a próxima aldeia, tem mais gente para a gente ganhar. Aí João Marcos bate pé e fala: não, eu tenho meu compromisso, eu tenho minha hora de dormir, eu tenho minha hora de acordar, eu tenho a minha vida regrada e não vou mais não. Aí Paulo fala: cara, mas tem vida lá para frente. João Marcos bate o pé e aí há uma discussão entre eles. Pergunto: como é difícil caminhar com alguém que ainda tem as suas escolhas de vida? Esse é o conflito que nós temos aqui. Então Jesus falou assim: quer vir? Nem todo dia você vai chegar em casa às 10 horas da noite, tem culto de quarta que é meia-noite. Quer vir? Nem sempre você vai ter as suas escolhas, vai ter que ter um sacrifício. Então quando ele diz, as aves voltam para os seus ninhos 18 horas. As raposas também têm os seus endereços, mas o Filho do Homem às vezes não tem aonde reclinar a sua cabeça, porque por muitas vezes a gente acha que missionário é aqueles que estão na África. Existe uma missão urbana que nós estamos fazendo aqui, de você implantar uma cela, de você visitar uma vida, de você fazer uma obra de Deus, de você ter a sua missão, ainda que seja predial no seu condomínio, ainda que seja na sua casa, ainda que seja no seu bairro, na geografia onde nós moramos, ainda assim nós podemos declarar com a fala de Jesus: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Como ele mesmo diz em Mateus capítulo 10, verso 52, se eu não estou enganado: quem quer ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder vai achar. Jesus nunca teve a sua vida como preciosa. O Paulo é uma figura característica disso, que nunca teve a vida dele como válida, né? Por muitas vezes ele quis entrar em conflito, as pessoas não deixavam, porque ali a vida dele estava a perigo, né? Então uma colocação aqui é que alguém queria seguir, mas Jesus falou assim: tem certeza? Vai perder o seu futebol. É o preço do discipulado, gente. É o preço. Tem certeza que quer seguir? Vai ter que ter um compromisso, porque talvez você quer servir na escala, mas vai ter ensaio. Suponhamos aqui, por exemplo, o Ivan está no louvor. Você está vendo ele tocar aqui, mas amanhã, segunda-feira, tem ensaio dos levitas. Então, quer servir a Jesus? Vai ter ensaio na sua folga. Está entendendo qual é a colocação aqui? Quer servir a Jesus? Vai ter reunião no seu descanso. Não estou dizendo que é sempre, mas vai ter uma hora que não dá. O teu conforto vai acabar, queridinho. As tuas vontades vão ser nulas, porque agora você entregou a vida para Ele e falou que faz parte desse alistamento.
É normal. Então quer seguir, se prepare, porque nem sempre você vai conseguir voltar para o ninho como uma ave. Nem sempre você vai voltar para a casinha como uma raposinha. Às vezes você vai ter que ligar para o marido, para a esposa e dizer, pô, vou precisar de mais uma horinha aqui, segura as crianças aí. Não adianta, filho. Não adianta. E não vou falar que isso é chato, é incoerente, você tem que tomar conta da sua família. Não é verdade? Você está preparando um ambiente para a sua família estar também. Está comigo ou não? Sim ou não? Entendeu o primeiro personagem? Entendeu? Então eu tenho a primeira desculpa. Qual é a primeira desculpa aqui? A primeira desculpa é que alguém estava reescrito ao horário. Não, eu quero até fazer parte da obra, mas o meu domingo ninguém mexe. Cara, se o teu domingo ninguém mexe, então não faz parte da obra. O gostoso é quando você fala assim, Senhor, mude as coisas de lugar, né? Porque eu sou tua casa, sou tua morada. Então, se o Senhor quiser a minha segunda-feira para o Senhor, eu te dou. Se eu quiser o meu sábado, a partir de hoje, se eu quiser falar para mim assim, não quero mais que você abra o comércio esse dia, não vou abrir, vai ser a minha devoção, Senhor, pronto, acabou. Como tem gente aqui que faz, e tomara que não mude, né? Tem gente aqui que botou uma regra, vindo para a igreja, fazendo parte de célula, colocou dias, falou, tal dia eu não abro comércio, e não abriu, e vive esse dia intensamente, de dia para a família e à noite para o ministério. Legal, regra. Tudo que não tem regra, mais uma vez a primeira frase, tudo que não tem regra se torna hoje pesado para você e você fica refém das suas necessidades. Se você não tiver uma regra de não abrir, uma vez que você tiver dificuldade financeira, você vai negociar aquilo que você colocou como um princípio, aí já era. Então vamos lá, o segundo camarada, ele é descrito no verso 59 e 60. O segundo, a outra pessoa, a primeira, ele que disse, vou te seguir. A outra pessoa, ele disse, ele quem agora? Jesus. A outra pessoa, Jesus disse, siga-me. Por exemplo, alguém escolheu Jesus, agora Jesus olha no meio da multidão e escolhe alguém. Então não tem para onde correr. Não tem para onde correr. A outra Jesus escolheu, e ele disse assim, siga-me. O homem, porém, respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Olha que Jesus vai, se nós falarmos isso aqui, seríamos taxados como ignorantes, expostos em redes sociais. Hoje mudou, né? Jesus pode falar, a gente não pode, né? Mas a gente fala o nome dele, né? Seria diferente. Olha só, esse primeiro ele diz assim, Jesus fala, quero que você me siga. Peraí, Senhor, deixa eu enterrar meus pais primeiro. Aí no verso 60, há uma explicação para isso. Jesus respondeu, desde que os mortos sepulte os seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Aí eu começo a diluir esse segundo, depois a gente vai no terceiro, esse segundo aqui no livro, e quero trazer uma questão cultural, histórica e verdadeira sobre essa conotação aqui. Esse segundo foi alguém que falou assim, olha, Jesus escolheu na verdade, e ele deu uma desculpa, deixa eu enterrar os meus pais. Dá uma olhada comigo, por favor. Vamos ler o 61 e 2, aí termina aqui, depois a gente fica no segundo. Outro ainda disse, Senhor, eu te seguirei, mas deixa antes que eu despeça da minha família. Então, eu tenho um em que disse que seguiria Jesus, Jesus falou, eu não tenho horário. Eu tenho outro em que Jesus escolheu, falou que estava com o pai morto, queria sepultar. E eu tenho outro agora que falou assim, Jesus, eu vou até te seguir, mas deixa eu lá em casa para comunicar o que eu estou fazendo, né? Deixa eu lá me despedir da minha família. Olha só que legal. Aí Jesus vai dizer para ele uma palavra muito, muito incisiva para os dias de hoje. Vamos lá. Mas Jesus respondeu, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. Preste atenção, em algum momento Jesus mandou ele não ir em casa comunicar a família? Vou lhe diluir isso com você dentro do livro. Vamos lá. No terceiro parágrafo aí do capítulo da página 93 existe assim, existem duas teorias sobre essa parte do texto, do segundo, né? Alguns teólogos defendem que o pai desse homem ainda não havia morrido. Olha que interessante. Ou seja, ele queria esperar o pai morrer para depois seguir a Jesus. Pode ser, é real. Outros estudiosos acreditam que o pai, de fato, dele havia morrido e o homem estava esperando o momento certo de fazer a exumação e recolher os ossos, que também é real e é um costume. Lembra quando José morreu, ele falou assim, espero que vocês não deixem meus ossos aqui, tira daqui para lá. Era uma questão de cultura também, né? Um memorial. Então, as duas vertentes podem estarem aqui sendo colocadas como certas.
ok? Talvez ele estava esperando a exumação, ou talvez o pai estava vivo e ele falou assim: quando meu pai morrer, eu preciso cuidar dele primeiro, quando meu pai morrer, eu venho te servir. Vamos ver o que a gente tem de virtude aqui. Talvez estivesse tão apegado a ele que não conseguiria seguir adiante, mesmo após ter passado por algum tempo depois da morte. Isso explicaria a resposta de Jesus: desde que os mortos cuidem dos seus mortos. Suponhamos que o pai havia morrido de fato, né? Então, os mortos cuidem dos mortos, desde que aqueles no qual não tem prioridade do reino, faça exumação do corpo, ou espere memorial. Se é alguma coisa tradicional, ou de tradição familiar ou cultural, deixe com quem não tem compromisso do reino, veja essas coisas. Ou seja, a Bíblia diz em Hebreus: morreu, segue o juízo. Então, uma vez que morreu, segue o juízo, para mim já acabou, não tem como mais. Se a pessoa morreu em Cristo, tem que esperar a ressurreição dos mortos, se não, morreu, segue-se o juízo. Agora, uma vez eu coloquei uma tese aqui de uma fala de internet, em que eu trouxe para vocês de uma pessoa. O assunto era o seguinte, tomara que eu acerte. Ela tinha 80 anos e está morta desde os seus 30 anos. Vou repetir mais uma vez. A pessoa citada tinha 80 anos de idade. Qual era a idade dela? E ela estava morta desde 30 anos de idade. Você entende? Essa fala é difícil? Não. Ela tinha 80 anos, só que desde 30 anos de vida, alguém morreu, aconteceu alguma coisa em que dali para diante ela só vegetou, não viveu. 50 anos ela estava como viva, mas morta. O luto, ele é respeitoso, mas eu pergunto: quantos de vocês estão enlutados após anos de vida e não vivem? Quantos de vocês ainda estão aí martirizados com doenças sintomáticas de um filho que foi, não quero entristecer, de um familiar que foi, de um pai que foi, todo aniversário é a mesma choradeira, todo ano é a mesma choradeira no Natal, e ninguém se comemora os vivos. A Bíblia diz assim: chorar com os que choram. Então já foi, mas a Bíblia diz assim, olha para quem está vivo e se alegra com os que estão com vida. E quantas das vezes não é o diabo, não é pessoas, não é o sistema, não é o prefeito, não é o presidente, mas sou eu mesmo que imponho tristeza nos meus dias. Quantas vezes somos nós que trazemos lutos no qual o tempo que ele já terminou para nós, né? Quantas vezes nós nos reunimos como família, e fazemos café, torradas, queijos, bolos, comes e bebe, e nós vemos como assunto de morte, a citar pessoas e trazer lembranças, talvez que possa machucar e ferir ou abrir feridas no qual já estão cicatrizadas. A Bíblia diz em Lamentações 3:27, só quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então pessoas vivas falam de coisas vivas. Alguém comigo aí não? Então o interessante é que ele diz assim, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Dentro desse contexto que o pai poderia estar vivo, ele estava talvez esperando a morte do pai, ou talvez do pai estava morto, ele estava esperando a exumação dos ossos. Tudo é convidativo, tudo nos faz a pensar que isso é uma realidade. Ou seja, ele o alertou que não ficasse tão apegado à perca, ao ponto de não conseguir prosseguir e cumprir a missão que Jesus iria lhe entregar. Amados, quantos de nós somos esse discípulo que falou que vai seguir a Jesus, mas na verdade estamos esperando? Eu trago um fato aqui do livro, quero adiantar, deixa eu ver se é aqui, na página 94, vou adiantar, mas vou voltar em cima, que faz parte do contexto. Uma vez uma pessoa disse para mim aqui, eu estava aqui nesse lugar, após terminar o culto, eu chamei ela e falei, fulana, vem cá. Aí chegou aqui, falei, estou sentindo a sua falta, na obra, você saiu das escalas, tudo. Ai pastor, está tão difícil para mim, a minha mãe está me consumindo, pastor, ela está acamada, reclama de dor, depende de mim, meus irmãos não cuidam, só eu. Eu falei, vamos orar para Deus fazer a vontade dele, porque a mamãe era serva do Senhor. Oramos aqui, acredita, irmão, uma semana papai recolheu e levou. Mas cadê essa pessoa? O livro descreveu isso aqui, foi uma experiência minha. Saiu da nossa igreja, foi embora, desviou. Então o problema não era a mãe. E a gente sempre vai ter essa condição de iniciar uma narrativa sem um princípio. A gente inventa uma história,
Se não é a mãe, irmão, era um cachorro que estava em casa que não pode ficar sozinho porque tem que dar ração e água. Se não fosse o cachorro, seria um periquito que tem que colocar o piche. Na verdade, a gente quer servir o reino da boca para fora, porque de alma mesmo está muita pouca entrega. Coitado, botou a mãe aqui, Deus recolheu e falou: então quero ver se é ela. O Senhor levou. E cadê a pessoa? Tem alguém comigo aí? Não. E cuidado, se você ficar colocando desculpa em marido, em filho. Se você quiser que teu marido morra, é só colocar desculpa. Pastor, lá em casa é meu marido, Deus vai levar essa semana. Cuidado, mas é sério, a gente fala brincando, mas se você colocar desculpa de alguma coisa, Deus pode colocar isso na sua vida. Você fala: no meu trabalho, você pode estar desempregado no primeiro dia de janeiro. Se você colocar, alguma coisa hoje me impede. Meu irmão, o que é mais poderoso, Deus ou aquilo que te impede? Então, se alguma coisa que você diz hoje como desculpa e argumento para não servir ao Senhor, Deus pode recolher e tirar da sua vida. Seja pessoas, seja objetos. Está comigo aí? Não. O fato é que o caso tenha acontecido de acordo com a primeira ou a segunda opção. Se o pai dele tivesse vivo ou morto, ele não deveria ter colocado desculpa para obedecer a Jesus. Sua resposta imediata deveria ter sido assim: eis-me aqui, Senhor. Tem alguém comigo aí? Não. Quantas vezes já demos desculpa para não aceitarmos o chamado de Jesus, para não servi-lo e nem obedecê-lo também como ele merece? Vamos lá. Então a gente vai pular essa experiência que eu coloquei para vocês aqui, Vamos lá, página 95. Foi o que aquele homem fez. Pegaram aí? Página 95? Sim ou não, gente? Sim. Foi o que aquele homem fez. Ele usou uma desculpa de que precisaria enterrar o pai primeiro para depois seguir a Jesus e pregar as boas novas do reino de Deus. Como ele, muitos também estabelecem premissas. Então, essa palavra premissas, ela é assim, você cria uma ideia na cabeça em que você está querendo dar uma desculpa para alguém, então você vai elaborar algo dentro de você para dizer para a pessoa: não, é por causa disso. Você cria um argumento, uma ponta de raciocínio, para que você comece a sua história, o seu fantástico mundo de Bob, para que você tenha partida, como esse cara fez, né? Jesus conhecia, quando ele chamou aquele cara, ele sabia quem era o pai, quem era a mãe, onde ele morava, sabia tudo, né? Lembra da mulher samaritana de João capítulo 4, Aline? Lembra? Jesus fala a vida dela todinha, então ele sabia. Lembra que quando ele encontrou Zaqueu em cima de uma árvore, foi ele que chamou Zaqueu pelo nome, ninguém havia falado que Zaqueu estaria lá em cima, não foi nada combinado. Não foi nada que alguém entregou o CPF, falou que alguém vinha na igreja para revelar o nome, não foi ninguém que deu a planta. Jesus falou: Zaqueu, desce que eu vou na sua casa. Está comigo aí, não? A mesma coisa. Então, quando Jesus chama, não adianta argumento, não adianta usar palavras elaboradas, coisas arquitetadas, não adianta. Quando Jesus te chama, irmão, se desmantela, se desmonta. Só diga para ele assim: Deus, eu não vou nem falar, porque antes que anunciasse uma palavra na minha boca, tu já sondaste meu coração. Então, por favor, mexe e não me deixa sentir. Tem alguém comigo aí? Não. Então, ele arrumou premissas infindáveis, desculpas e mais desculpas, e desculpas e mais desculpas, e que talvez nunca aconteçam para seguir a Jesus e viver o seu chamado. São, de fato, procrastinadores. Alguns homens estão esperando Deus falar com uma esposa e receber a aceitação dela e viver o seu chamado. Já ouvi muitas mulheres se queixarem da passividade, de seus maridos, dizendo que eles não tomam atitude, não fazem nada sozinhos. Às vezes o homem responsabiliza a esposa, mas ela, na verdade, gostaria mesmo que você fosse proativo e também decisivo. Algumas conotações que eu faço aqui, por exemplo, dessa condição de pensamento, essa ideia é minha, né? Eu vejo muitos casais que, ao invés de levantar a mão e dar um ok, olha para o lado para saber se a esposa tem uma reação, né? Usa uma Bíblia, mas não sabe, na verdade, a prática da Bíblia, porque a letra mata, mas o Espírito traz vida, né? Então, usa uma Bíblia para dizer assim: não, estarão dois juntos se não estiverem de acordo. Meu irmão, isso é para algumas coisas. Tá, todas as coisas, mas isso não se encaixa dentro daquilo que você tem que tomar uma atitude. Por exemplo, você é o cabeça da casa. Quem é que toma atitude? O cabeça.
Toma atitude bíblica, eu não estou dizendo para você tomar uma atitude secular, uma atitude bíblica de um homem que tem uma postura de pai, um homem que tem uma postura de sacerdote dentro de casa, uma postura de cabeça dentro de casa. Aí você comunica à sua família que você tomou aquela atitude que é o melhor, o bem-estar para a família inteira. E a esposa vai agradecer por isso. Vai agradecer por isso. Aí sim, andarão dois juntos no de acordo. Família, eu tomei essa posição, já coloquei N situações para vocês. Por exemplo, Atos 16, verso 31, eu e a minha casa, na verdade o Paulo disse para aquele carcereiro, né, Paulo Silas, crê no Senhor Jesus, será salvo e tu e tua casa. Aí Josué 24:15, quando Josué escolhe o povo que após sair do Egito, ainda carrega consigo Deus, Josué fala assim: até quando vocês irão ficar carregando esses deuses? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Pega essas duas falas, tanto de Paulo e Silas quanto de Josué. Eles não perguntaram se a casa queriam servir, eles decidiram pela casa. Eles decidiram pela casa. Quando o Pedro chega na casa de Cornélio, em Atos 10, Cornélio toma uma decisão. Cornélio decide se batizar, se entregar, e o texto diz assim: e toda a sua casa também. Então, acho que falta nisso, não é autoritarismo, gente, bater na mesa, não precisa bater na mesa, gente. Não precisa bater na mesa. Precisa ter palavras com coerência. Na verdade, a sua família precisa ver que há o Espírito de Deus em você, que eles irão te respeitar. Sua família precisa ver o seu compromisso que você tem com Deus, que eles irão respeitar. Se você grita, se você espanca, é porque na verdade não há virtude de um homem louvável aí, não há virtude de um homem no cujo tem a marca do Espírito Santo de Deus. E fica chato, gente. Aqui na igreja algumas eu já não dou nem mais fala, que tudo, vou falar com a minha esposa, perguntei a você, não perguntei a ela, se fosse para ela, eu tinha ido até ela. Fica chato, tinha que usar saia, batom. Um homem desse não tem dignidade para colocar uma calça, dizer que é homem. Nunca tem resposta, nunca responde. É chato ou não é, gente? Deixa eu pecar sozinho aqui, se você acha que é um pecado. É chato ou não é? Pelo amor de Deus. Atitude, gente. Atitude. Sua família quer isso de você. Sua família quer você com decisão. Sua família quer você na frente, na trincheira. Eu acho que toda esposa sonha com isso. Um homem de postura. Um homem que guarda, um homem que entra na frente e fala: já fiz. Porque primeiro o homem pisa no Jordão, depois a família vem. Mas não, peraí, vocês vão pisar comigo? Peraí, meu irmão. Mais uma vez a mesma fala: se você não tem disciplina, você vai ser refém das emoções. Talvez a sua esposa está numa TPM e vai deixar de cumprir uma promessa de atravessar o Jordão por causa da TPM emocional dela. Está comigo ou não está? Devia estar com Jesus. Vocês estão prestando atenção ou não? Hoje, pelo incrível que pareça, não tem ninguém dormindo. Sabe por quê? O calor não está deixando. Ai, Jesus. Quando Deus chamou Abraão, interessante, viu, pessoal? Quando Deus chamou Abraão, lhe disse para ir a uma terra que lhe mostraria. Abraão não perguntou qual era a opinião de Sara. Gente, não estou sendo estúpido, tá? Mas Abraão não perguntou qual era a opinião de Sara. Ele tomou a decisão de obedecer imediato e comunicou a ela e aos servos que também estavam com ele. Vira sua página, no seu acampamento, que deveria sair dali para ir a um lugar onde Deus havia orientado. Atenção, tá? Não é machismo, não. A palavra tinha sido direcionada a quem? O texto apresenta em Gênesis capítulo 11, 12, que Deus chamou quem? Deus falou: Abraão, estou chamando você, agora você puxa eles. Sai da tua terra e da tua parentela, ok? A palavra tinha sido direcionada a Abraão, só cabia a ele obedecer, ou não. Isso não significa que Sara não era importante. Claro que era, tinha o seu valor, mas até porque se Deus tinha uma promessa de uma grande nação, para Abraão precisava de Sara. Até Deus sabia que Sara ia, né? Então isso não significa que Sara não era importante, mas que ele não poderia transferir a tomada de decisão para ela. Quando o chamou, Deus sabia com quem ele era casado e tinha um plano para os dois. Abraão só precisava de se posicionar como servo obediente para viver
aquela promessa em que Deus tinha para ele. Por isso, não podemos transferir nossa responsabilidade de obedecer a Deus para outras pessoas. Se você é casado, ele ou ela, e recebeu um chamado, comunique o seu cônjuge com sabedoria e com amor, mas obedeça a Deus sem questionamento, sem desculpa. Fato grave, no capítulo 5, Ricardo, de Atos, verso 9 e 10, lemos a história sobre Ananias e Safira, um casal que vendeu a sua propriedade, mas encontrou um acordo, na verdade, entraram em acordo para reter a parte do valor e só ofertar certa quantia. Quando se apresentaram a Pedro, mentiram, um de cada vez, e sobre o valor da propriedade vendida. Por esse motivo, ambos morreram. Eu tive uma situação muito triste, desastrosa, uma vez em mesa, como discipulado, em que uma certa esposa sempre soube, e todo mundo era notório, a ineficiência do marido e a instabilidade dele, né? E chegou no momento em mesa, discipulado se trata em mesa, e com quem estava também tinha aptidão para falar, e não tinha problema nenhum, né? E eu coloquei a situação do tal cujo marido em mesa, e a esposa... Aí, meu irmão, o pastor tem que ter um baú, né, meu irmão? E a esposa tem as mensagens, me manda mensagem dizendo sobre ele, sempre reclamando, e isso preocupa muito e tal. Em mesa, eu corrigindo, ela mudou de lado, mas as mensagens para mim no particular não são aquela. Ela mudou de lado, defendeu ele e foi contra mim. Eu falei, rapaz, Ananias e Safira, uma vez que você tenta defender o erro do seu cônjuge, morre os dois. Isso é muito grave, gente. Até porque se tornou uma mentira, porque as mensagens que eu tenho no particular, eu e ela, são totalmente diferentes. Mas em mesa ela deu uma de bonzinha, não, é melhor porque eu vou para casa, né, pastor? Então é melhor eu sair daqui bem com meu marido. Bem com o marido e mal com Deus? Mal com o marido e bem com Deus, Deus ajuda. Bem com o marido, mal com Deus, quem vai ajudar? Está comigo aí, irmãos? E é tão real que as mensagens que eu tenho, tudo que eu falei, ela sabe disso, mas foi contra mim, para defender o marido, meu irmão. Tem que ter muita falta de identidade para isso, muita. Então uma vida pastoral traz para a gente experiência, por isso que surgem esses assuntos tudo, e é tudo normal, e daqui a um pouco isso vai se repetir, no próximo ano vai vir outro casal, entendeu? E vai se repetir. Ontem um rapaz falou assim, caramba, sentado comigo na piscina, falou assim, como é que pode, cara? Nós ganhamos esse ano, tivemos aqui 1.200 conversões, de vidas que aceitaram Jesus, ou Jorge, ou o contrário, 1.200 voltaram para Jesus, 700 pessoas aceitaram Jesus, e 300 pessoas desceram as águas. Gente, aonde está essa galera toda? Ontem eu fui até dormir pensando nisso, escrevi algumas coisas para algum possível discipulado. Irmão, Reobote é uma terra boa. A Bíblia diz em Mateus capítulo 13, que saiu o semeador a semear. A boa semente eu lancei, agora se você quer botar sobre um solo pedregoso, é contigo. Se você quer colocar à beira do caminho, é contigo. Tem gente desses 1.200, 700 e 300 que decidiu não colocar a semente de qualquer um solo, está levando para uma terra boa. Se até a Bíblia diz que da semente dada, alguns não souberam cultivar a semente, quem sou eu, meu irmão? Quem sou eu? Aonde está essa galera? Não sei, uma boa porcentagem está aí. Uma boa porcentagem está aí. Mas, irmãos, tem muita gente emotiva, irmãos. Mais uma vez, que não tem disciplina e acaba consultando sentimentos. Se perdem, gente. Tem igreja perfeita? Tem. Pessoas não. Porque depois que nós irmos embora daqui, a igreja é perfeita. Quem é que estraga ela? Olha para quem está do seu lado. Somos nós, irmãos, que dividimos opiniões. Por exemplo, a Bíblia apresenta um líder, Moisés, mas o povo não concorda com Moisés. Então, o líder está ali de enfeite. A Bíblia apresenta um pai de família para comandar a casa, né? A esposa e filhos. E os filhos têm como questionar o pai? Não tem como. Então, quem é imperfeito? A gente que não reconhecemos as autoridades que Deus colocou sobre nossas vidas. Estava no Beto Carreiro, volto a repetir, eu disse para todos, bota a hora para mim não me perder. Estava no Beto Carreiro, até parece que eu olho a hora.
Estava no Beto Carreiro. Estava no Beto Carreiro e eu olhei para o jovem e falei: pessoal, aqui ninguém tem vontade própria, entenderam? Ninguém tem vontade própria. Por quê? Não dá para ficar consultando. Alguém quer pizza? Alguém quer hambúrguer? Não, levamos todo mundo para jantar. Entendeu? Não dá. Quando você está em grupo, meu irmão, você tem que pensar com a cabeça do líder. Mas imagine na igreja você falar assim: pessoal, vocês queriam um culto de 10 a meio-dia? Todo mundo ia querer, de 10 às 11, todo mundo. Pessoal, vocês querem ouvir que palavra hoje? Tem gente hoje que está apaixonado fazendo devocional de um livro, queria que eu pregasse aquilo que estava vivendo. Então não tem como, cara. O cardápio tem que sempre ser o de Deus, cara. E uma vez que Deus coloca uma liderança, seja num trabalho, na célula, na igreja, em qualquer lugar, Deus vai falar através daquela liderança. Senão seria Deus é liderança idiota, e não são. Olha que palavra grosseira, né? Uma vez que Deus colocou alguém para falar, então tem que ser a mesma coisa. Reconheça a sua autoridade, reconheça a sua função, o seu papel, e não deixe que ninguém despreze isso. Está comigo aí, gente? Posso caminhar aqui com vocês? Sim ou não, gente? A obra de Deus é algo muito sério. Ananias e Safira, deixa eu terminar, por favor. Ananias e Safira, em Atos 5, verso 9 e 10, eles combinaram de vender uma propriedade, e aí talvez saíram da igreja, né? Poxa, que palavra maravilhosa e tal. E aí viram que eram donos de muitas propriedades, mas colocaram no coração de vender uma e aquela propriedade entregar. Aí venderam, Deus bota em cash, né? Deus bota a prova, né? Deus bota a prova. Falou que vai fazer o voto, então Deus vai dar a condição de você botar aquele voto em prática, né? Aí eles venderam a propriedade. Aí quando venderam, olharam aquele montante e falaram: gente, pô, é muita grana. Vamos fazer o seguinte, os apóstolos merecem, mas a gente também tem que fazer uma economia aqui. Então vamos reter uma parte, dar uma parte para eles, né? Irmãos, quem estava lá no culto? Quem estava lá no culto? Espírito Santo. Tem gente sempre com a visão do homem. O Espírito Santo estava lá através da vida de Pedro. Portanto que o Pedro faz alusão ao Espírito Santo. Por que mentiste ao Espírito Santo? Por que mentiste a quem? As pessoas acham que estão enganando um homem. Não está enganando a Deus e a si próprio. E aí o homem entra e Pedro fala assim: e aí, vendeu por tanto a propriedade? O Espírito Santo já tinha falado, irmão, não é fofoqueiro, mas é para guardar, entendeu? Aí o Espírito Santo falou: ó, vendeu por 100 mil a propriedade. Aí quando chegou lá, Ananias falou assim: poxa, vendi por 50. Bum! Porque mentiste ao Espírito Santo, morreu na hora. Aí, meu irmão, depois vem a esposa, esse episódio que eu falei, depois vem a esposa, que combinaram em casa, ó, se ele perguntar, você fala, repete comigo: vendemos por 50. Repete mais uma vez: vendemos por 50. Aí quando chega a esposa no culto, aí o Pedro pergunta para ela: e aí, esposa, o Ananias esteve aqui e falou que vocês venderam por 50, não é? Ah, vendemos sim. Aí está o pé do teu marido, aqueles que vão sepultar você já já. Na mesma hora o texto diz que ela expirou e morreu também. Capítulo 5, verso 9 e 10. Dá para mentir, irmãos? Aspas, digo eu aqui, o meu perfil, imagine que eu e a Bárbara, ela é a Eva no jardim, e eu sou o Adão no jardim, ok? Vou criar uma história aqui, permite? Sem heresia, vou criar uma história, tá legal? Suponhamos que talvez, por algum motivo qualquer, eles não estavam bem naquele dia, um ou outro lá, ou sei lá, o Adão em atividade, e a serpente chegou e começou a conversar com a Santa Bárbara. Aí a Bárbara cedeu a serpente e comeu do fruto. O meu perfil. O que você fez, Bárbara? Você está de brincadeira. O meu perfil. Ô, serpente, vem cá. Antes de Deus falar para pisar, eu já tinha pisado. Ó, eu não mandei você fazer isso. Deixa Deus chegar aqui, que a gente vai conversar nós três. O meu perfil. Mas tem marido não, que ama mais a mulher. Ai, não, quero ir para o inferno junto com você. Ai, amor, eu te amo tanto porque eu não vou conseguir viver sem você, entendeu? Então, eu estou decidido a ir para o inferno contigo. Me dá aqui também. Quem se identificou no primeiro perfil, no segundo? Quem se identificou no primeiro? Quem se identificou no primeiro? Poucos homens aqui, gente.
Pelo amor de Deus, cadê essa galera? Sejam machos. Vamos lá, quem se identificou no primeiro? Pô, na força, mano. Não, Tiago? Não, é com a mão assim, por favor. Isso, vamos, Jorge. Por favor, Rafael. Vamos, Jorge, vamos dar moral. E mesmo que não aceite, vamos lá. Não seria mais fácil? E porque uma coisa de milenar, né? Talvez 4, 5 mil anos atrás, por que é difícil fazer hoje? Já pensou se o Adão chega e dá essa sentença? Deus deu poder, eles dominar tudo. Deus falou, domínio sobre as aves do céu, sobre os animais. Então ele tinha como advertir a serpente. Afinal de contas, a ordem de proteger o jardim foi para quem? Para Eva ou para Adão? Então o mesmo Deus que deu uma ordem para Adão, Deus deu autoridade para ele eliminar aquele mal. Deus, ela errou, mas estou aqui para a gente bater um papo, e eu sou o intercessor dela. Já dei uma sentença ali para Satanás. E a história da humanidade seria outra. Mas infelizmente tem casal que é para o inferno junto. E é real, irmãos. Já pensou assim dessa forma? E a gente vê isso todos os dias. Por exemplo, esse dia de mesa foi esse dia. E as mensagens que eu tenho não são mensagens, na verdade, que diz como marido é, mas na frente do marido eu fui o demônio ali. Você está errado, pastor. Tá bom. Calei. Calai-vos. Deus falará através de vós. Deixa Deus falar agora. Está comigo aí, não? Vamos caminhar. Página 97, terceiro parágrafo. Algumas vezes a mudança que estamos aguardando para tomar uma decisão só acontece quando decidimos dar o primeiro passo de fé e obedecer a Deus. Quando Moisés e o povo estavam diante do Mar Vermelho, cercado pelo exército de Faraó, Deus lhe disse para avançar. Ele só precisava entender que o cajado, ele só precisava estender, o cajado para o mar e se abrir. Êxodo 14, verso 15, Deus disse para ele assim, olha lá, então o Senhor lhe disse, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Às vezes é só isso, gente. Parece uma coisa simples que eu estou colocando ali, mas dá atenção a isso, família. Tem coisa que é óbvio, você não pode perguntar a Deus 2 vezes o que é óbvio. Por exemplo, Deus quer que você seja o líder da sua casa, óbvio. Deus quer que você tome atitudes coerentes, óbvio, não precisa perguntar mais a ninguém. Fazer gabinete para quê? Você já sabe o que fazer. Pastor, eu queria um gabinete porque Deus tem me cobrado umas coisas. Irmão, se Deus já falou, meu irmão, por favor, me alivie. Me dá um alívio aí, pô. Me alivia, se Deus já falou contigo, você já sabe o que fazer. Para que tocar num assunto? Vai às práticas. Olha o cajado na mão, toca que o mar vai se abrir. Alguém pode dizer um amém? Voltando ao assunto principal nosso, o pai dele, o assunto do texto, do capítulo, o pai dele havia realmente morrido, e aquele homem estava apenas esperando. Os versículos seguintes do capítulo 9 de Lucas revelam que outros discípulos disse em seguida, mas pediu permissão para antes, é o terceiro, né, se despedir da sua família. Olha que interessante que nós iremos colocar aqui. A minha intenção não é trazer conflito, mas é abrir os caminhos para os propósitos, tá legal? No verso 61, muito obrigado, Ricardo. Outro ainda disse, seguirei, mas deixa primeiro despedir da minha casa. Amados, outras experiências minhas quero colocar, e desculpa, não estou lavando roupa suja nem jogando situações de ninguém, estou com milhares de pessoas aqui agora e depois assistindo na internet, mas são nossas experiências de vida, né? Por exemplo, um treinador de futebol, ele vai falar para um time aquilo que ele teve experiência no time anterior, né? Você vai falar para a tua equipe nova da empresa aquilo que você teve experiência na empresa. Então a nossa vida, porque tem muitas pessoas que falam, o pastor fala tudo no altar. Estou trazendo experiências espirituais, pastorais, ok? Quando nós olhamos esse assunto sobre família, eu já tive muitas experiências com isso. Pessoas que saíram decididas do gabinete, mas ao conversarem com uma esposa, mudaram aquilo que falaram para mim. Mudaram o que falaram. Essa semana agora, coisa de 20 dias, semana grande, né? Essas semanas em que passaram, cerca de 20 dias atrás, mais ou menos, aquela mensagem que eu te mandei, alguém saiu comigo apalavreado de um assunto muito importante. Alguém saiu comigo apalavreado de um assunto.
de um assunto, tratado, mão apertada, tudo fechado, mas foi para casa. E aí eu falei: Sérgio, dedo da esposa. Com certeza, dedo da esposa. É tão ruim quando o homem não tem opinião. Pastor, mas o homem tem que ouvir a esposa. Irmão, lembra bem, não são todas as horas isso, porque se Adão não tivesse ouvido Eva, o negócio seria outro. Não é sempre que você tem: minha esposa está certa em tudo. Você nunca está. Como que ela vai estar? Porque ela é deusa? É agora um bezerro de ouro ela? Não, porque minha esposa tem a revelação e você não tem, não, cego? No momento em que nem sempre é para Abraão ouvir Sara, porque no momento que ele ouviu, nasceu Ismael. Concordo em ouvir. Concordo. Eu estou com tudo bloqueado, conta, cartão, tudo. Estava ontem, sexta-feira, recebi uma mensagem: meu irmão, mas que cara. Eu falei assim: gente, como é que pessoas inteligentes não enriquecem com coisas lícitas? Um cara montou um esquema, me ligou com o número do banco. Eu sou Santander, 4004-3535. Como é que os caras estão? A gerente ontem falou assim: Alexandre, eu nunca ouvi esse golpe, até eu cairia se eu fosse do outro lado. Ele tem o nome da gerente toda, alguém vendendo os dados para ele, né? Ele tem todos os meus números do cartão, todos. Ele sabe as últimas compras que eu fiz no cartão. Não pediu para eu confirmar nada, só falou sobre tudo, bem coerente, ok? A respeito de tudo, um golpe queria me dar. Eu estava em mesa, Aline, Rogério, Bárbara, e eu estou tentando falar com a minha gerente. Mandei mensagem para o Mateuzinho, estou com um rapaz na linha aqui, cara, tudo que ele está falando é legal. Mas aí começou a abrir a minha visão, quando ele começou a falar mal da minha gerente. Inclusive, você pode bloquear ela, porque ela foi mandada embora com justa causa e vai sofrer algumas retaliações aí e tal. Eu falei assim: pô, cara, tem alguma coisa errada. Ele: o que foi? Eu falei: essa gerente é minha amiga e ela é cristã. Ela também é líder de jovem na igreja, a gente sempre conversa. Já enviei um livro para ela, tudo. Aí eu falei assim: tem alguma coisa errada. Aí a Bárbara falou: cuidado, não confia não. Eu falei: pô, cara, me ajudou também. Não, ontem você estava no azeite, filho, entendeu? Mais dias como esse. Aí eu liguei mandei mensagem, ela não atendeu. Eu falei: Bárbara, vai lá para a sala rapidinho, liga para o Mateuzinho. O cara estava tentando acessar minha conta com o iPhone, com tudo. Meu irmão, tem que ver a mensagem montada. Meu irmão, o cara te ligou como o número do banco, com tudo, tem teus dados todos. Também não cedi, mas falei assim: tem alguma coisa errada. Quando ele começou a falar mal da gerente, eu falei: cara, a Márcia é crente, mano. Não, a Márcia é crente. Aí liguei para ela, mandei mensagem, não me atendeu. Aí eu desliguei ele tentando me ligar, eu desligando ele, e liguei para ela, porque a maior coisa do golpe é você ligar para quem a pessoa, na verdade, está dizendo que é, né? Aí eu liguei para ela e falei: Márcia, estou com um cara aqui na linha que está dizendo que você foi mandado embora por furto no banco. Ela: Deus me livre, Carlos, eu estou aqui no banco. Eu falei: peguei, Satanás. Vendo? Ajudou também, né? Está entendendo? Mas que continue assim. Está comigo aí, gente? Está comigo aí, gente? Ore pela minha esposa, que eu oro pela sua. Aleluia. Amém? Se ela tivesse com o microfone na mão, ore pelo meu esposo também. Aleluia. Então o texto diz que esse outro homem, ele na verdade disse assim: deixa eu primeiro me despedir da minha casa. Repete comigo, por favor, estou acabando. Despedir da minha casa. Fale mais alto um pouquinho: despedir da minha casa. Não havia nenhum problema em se despedir da família. Tem, gente? Não. Contudo, se ele não tivesse determinado, seus familiares poderiam convencê-lo a desistir de seguir Jesus e não retornar. Logo Jesus alertou: ninguém que tenha posto a mão no arado pode olhar para trás no reino de Deus. Meu irmão, o que eu mais vejo hoje é pessoas tomando decisão aqui e perguntando opinião para a família. Até às vezes já vi experiência minha de família cristã
anulando a decisão que a pessoa fez. Porque, meu irmão, se o diabo entrou em Eva, se o diabo entrou na mesa com Judas, será que ele não vai entrar em alguém que diz ser crente na sua casa? Vai entrar, irmãos, vai entrar, mas quem tem que estar alerta é você, porque quem fez o voto foi você, irmãos. Então eu já vi centenas de chantagens emocionais de família anulando pessoas aqui. Eu vou para a igreja, eu vou largar tudo, vou largar as coisas ilícitas que eu faço. Aí a família fala, você vai viver de quê? O cara está indo para o inferno com tudo errado e a família ainda anula. Não, porque eu me converti agora, vou fechar o bar, não vou vender mais bebida. Aí me vem a esposa que diz ser crente, fala, e a gente vai viver de quê? Que idiotice, né? Quanta, né? E a gente vê isso nitidamente, com muita clareza, o que eu estou falando para vocês. A sua família, na verdade, vai lhe ganhar com chantagens emocionais. Já falei em capítulos anteriores, por que Abraão não pergunta, não comunica a Sara que Deus pediu Isaac, porque a Sara ia intervir naquilo. Por que Abraão, ele amarra, a Bíblia diz que ele amarra um menino, porque talvez Isaac poderia sair. Se a gente não tiver decisão, os nossos filhos podem nos enganar, os nossos filhos podem tirar nosso propósito. Por outras questões não é amarrar, mas é doutriná-los, cobrá-los, fazer o que Isaac fez o que Abraão fez com Isaac, literalmente, amarrar, mas não com corda, mas botar regra dentro de casa, senão perde. Tem um pai aflito aí. Senão se perde. Se não tiver uma postura, Sara não obedece, Isaac também pode sair do holocausto, do lugar de sacrifício. E aí, meu irmão, estou falando para pessoas nobres aqui nessa manhã. Deus vai querer essa postura sua. Canso de falar a mesma coisa. Olha, eu tenho um líder que está na igreja hoje, em que hoje ele é bem decidido. Mas você acredita que há tempos atrás, coisa de 5 anos atrás, ele casou no papel e fez uma festa. Ele não me chamou para celebrar o casamento, porque mesmo estando aqui me ouvindo e frequentando cela, ele via que eu era contra a bebida, mesmo que tivesse familiar que bebesse. E naquela festa dele, ele contratou o buffet, e aí o pai bebia, não sei quem bebia, então ele falou, vai dar ruim se eu chamar o pastor. E hoje ele fala, como eu me arrependi daquele dia. É real. Isso significa que você estava nas chantagens emocionais da sua família. Pastor, lá em casa tem um vinho, uma cerveja, porque meu pai vai lá. Se teu pai vai lá, ele é um visitante. Quem mora lá é quem? Deus. E aí cumpre a Bíblia, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Na verdade, o seu pai tem que respeitar a sua fé. A sua família tem que respeitar a sua decisão. Uma vez a minha mãe estava lá em casa, amo minha mãe, Deus abençoe, está lá na Paraíba, ok? Bárbara agradece. Minha mãe estava lá em casa e ela tomou a liberdade, tinha liberdade de abrir minha geladeira. Era um tempo de prova, meu e dela, tempo de teste, Deus na nossa vida. E ela abriu a geladeira e falou assim, está tudo fora do lugar aqui, não sei o que, sei que lá. Eu falei, mãe, fecha a geladeira. A dona dessa geladeira da casa aqui em casa é minha esposa. Ela, desculpa pela vergonha que eu passei. Eu falei, não, mas a senhora foi demais na linha. Você tem coragem de chamar sua mãe? Não é escolher lado, mas é ser coerente. Que a sua mãe vai embora, a tua esposa vai ficar. E é ela que cuida de você. Tem coragem de fazer isso? Não? Tem não? Não estava nada desorganizado, é o jeito dela. Estava super organizado. Mas é o ar de crítica. Está comigo aí não? Até porque nessa fase, né? Faísca para tudo quanto é lado. Hoje não, mas tinha faísca. E eu calei a minha mãe com todo o respeito. Falei, mãe, aqui quem manda é minha esposa. Calei a minha mãe. Não fui contra ela, não fui altivo com ela, nem irresponsável com ela. Apenas disse que ela tinha a casa dela e eu tenho a minha. Você está vendo como que o leque se abre aqui? Você tem coragem de fazer isso? Não? Tem mesmo?
Não havia nenhum problema em se despedir da família. Contudo, se ele não tivesse determinação ou determinado, a família poderia convencê-lo a desistir de seguir Jesus. E logo Jesus alertou: ninguém que tenha posto a mão no arado, decidido, pode se render às chantagens emocionais da família. O mestre não o impediu de se despedir, mas apenas orientou que ele deveria tomar cuidado para não ser influenciado negativamente. Afinal, já tinha assumido o compromisso de segui-lo. Será que ele só se despediria da família ou se renderia a uma chantagem emocional feita pelos seus familiares? Quantas pessoas não anulam o compromisso com Deus de servi-lo, inclusive na sua obra, por causa de chantagem emocional da sua família? Mas em vez disso, cede a elas. Deveriam aproveitar a oportunidade para testemunhar a renúncia e a obediência a Deus. A verdade é que a maioria daqueles que criticam por viver na presença de Deus e servi-lo, não estão dispostos a fazer o que você está fazendo, e não são capazes de experimentar o que você está experimentando, a graça e a alegria de servir ao Senhor. Sua família sempre vai criticar, porque eles não chegaram no nível que você está. Entenda o seguinte, a Bíblia diz, o que para eles é loucura, para você é poder de Deus. Então, se você não tiver essa sanidade, que você está fazendo as coisas corretas, vocês vão acreditar que eles estão te chamando de louco e bitolado. Está entendendo? Sim ou não, gente? E outra questão aqui, a Bíblia diz que quem ama mais sua casa, pai ou mãe, ou qualquer outra coisa mais do que Jesus, não é digno dele. Tá bom por aí? Eu não vim colocar guerra na sua casa, mas colocar o pingo nos i lá. A intenção não é levar conflito para casa, mas é você ajustar o que está desajustado. Tem muitas frases da sua vida sem vírgula que precisa colocar hoje. Tem muitas frases que tem que ter um ponto final, porque está na hora de você abrir outra frase embaixo. Então não dá, irmãos, não dá. Está comigo aí, não? No livro de 1 Reis há uma situação muito semelhante. Estou terminando. No capítulo 19, a partir do versículo 19, relata que Elias partiu para encontrar com Eliseu, filho de Safate. Ele trabalhava com 12 parelhas de boi, e estava na última. Elias se aproximou dele e lançou a sua capa sobre os seus ombros. Nesse instante Eliseu deixou os bois e correu para atrás de Elias e lhe pediu que deixasse despedir de seus pais. Olha que interessante, gente. Despedir de seus pais. Ele disse: deixa de despedir de meus pais. Em seguida Elias deu uma resposta semelhante a que Jesus disse: vai e volte, porque você já sabe o que eu fiz contigo. Uau, que interessante, né? Bota aí, por favor, vamos ler junto, verso 20 e 21. Eliseu deixou os bois ali, todo mundo junto, vamos lá. Eliseu deixou, leia, gente, que eu não bebi água hoje. Pode voltar, mas não esqueça da unção que eu derramei sobre a sua vida. Agora o interessante é no verso 21, em que há uma ação de Eliseu. No mesmo momento, a Bíblia não diz que foram horas depois, dias depois, melhor dizendo, né? Semanas depois, no mesmo momento em que Eliseu, chegou e jogou a capa sobre Elias, jogou a capa sobre Eliseu, no mesmo momento, o que ele estava fazendo? Ele estava trabalhando. Ele falou assim: não é mais tempo de eu esse trabalho para mim. Ele nem fez o cálculo nem nada, nem quis vender. Fala, não, vou vender porque tem que ter uma estabilidade para iniciar o ministério. Não, ele não quis isso. O que ele fez? No mesmo momento, ele queimou todos os bois com o que ele trabalhava, na verdade, fez um churrascão, melhor do que o nosso sítio de ontem, porque eram 12 juntas de boi. Então Eliseu voltou para a sua parelha de boi e o matou. Usou a madeira do arado para fazer o fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade. Todos aqueles que comeram, então partiu com Elias, com o seu ajudante. Tem alguém comigo ou não? É muito bonito ler, mas o difícil é a prática de muitos. Loucura, 14 para 15, essa paixão por ministério, essa paixão por estar aqui, esse sonho que Deus deu. Na verdade, Deus te perturba, e perturba mesmo. Deus invade o teu sono, invade a tua vida, e para mim Ele tem total liberdade para isso. Se Deus estiver invadindo a minha vida para que eu faça a vontade dEle, Cadu, que ótimo. E a minha esposa não quis muito ainda no início. Calma, Bárbara, fica tranquila. E estava com as lojas lá e de repente eu abandonei, minha irmã, abandonei tudo. Sabe essa paixão que você perde, você cria um desamor para aquilo que você amou um dia.
sabe? Você deixa de amar, deixa de cortejar, você deixa de idolatrar, talvez a função. Nós, como empresário, sentávamos em mesa, já fomos convidados para ir para São Paulo com tudo pago. Primeira vez que eu comi caviar, foi uma editora que pagou para mim, levou para um restaurante, comer caviar. Eu falei, que é isso, Jesus? Tudo pago para lá e para cá, mesa, pessoas importantes, tudo. Uma vez que Deus chamou a gente, eu não me hesitei, não fiz cálculo, só vai. Eliseu, ele tinha um trabalho dele. A primeira coisa que você precisa aprender sobre ministério, pergunta para mim, é o quê? Deus não chama vagabundo. Se você não faz nada, Deus vai dizer, vai achar que você vai fazer alguma coisa quando Ele vai te chamar. Não, Deus quer você ocupadão, até o talo. Porque se você está desocupado, você acha que você vai fazer alguma coisa quando Deus te chamar? Não, Deus quer você já funcionando, só mudar a rota, mas na mesma velocidade. Está entendendo? E foi a mesma coisa. Cuidamos de muitas pessoas, 56 funcionários, Deus chamou para cuidar de alguns jovens. Só fomos, sem garantia de nada. No início, obrigado. Tá vendo? Não vou repetir porque eu amo minha esposa, então. Ela falou, graças a Deus que eu não escutei a voz dela, porque por ela eu não estaria aqui. Escutei a voz de Deus. Nesse momento em que a gente estava ali, era momento de viagem, tudo. Ela, nossa, eu quero viajar, não quero nada com a igreja e tal. Já saí de uma igreja, irmão, que a gente tinha tido um monte de adultério no altar lá, e a gente estava enjoado, azedo já. Vamos viajar? Vamos. Aí Deus me dá sonho. Bom, né? Eu bem sei que pensamento tenho sobre vós. Digo eu, não com uma falsa humildade, mas se eu não tivesse recebido esse chamado, onde você estaria? Onde você estaria? A mesma coisa, se você recebeu o chamado, outros irão ser acolhidos através da sua vida. Você tentou, você mesmo diz com seus lábios, em postagem, dizendo assim, nossa, tentei, me achei aqui. Deus não criou uma igreja do seu gosto, mas botou aptidão no seu gosto para aceitar essa igreja do jeito que ela é. Você não tinha paladar para isso, mas Deus colocou o cardápio e falou, vem se servir na minha mesa. Desse jeito. Aí quebrou todo tipo que você tinha de altivez. Talvez um pastor enérgico como você nunca queria, com voz de comando no qual você nunca teve a vida inteira, pai não te manda, marido não te manda. Aí até que aparecesse alguém e falasse, aqui não é assim. Aí através dessa reflexão aqui, você começou a mudar com o pai, começou a mudar com o marido, começou a mudar com o filho, começou a mudar com tudo. Está entendendo aí? Não? Tem que ser dessa forma. Ninguém vai comer o fruto que você está comendo aqui, não. Se nós estivéssemos no jardim, lá não somos melhores do que Adão, não. Mas temos muito temor de Deus. A gente não tinha comido daquele fruto. Pastor, como é que você afirma isso? Gente, todos os dias frutos são oferecidos para a gente não come. Então cada um na sua proporção. Adão para ele lá e nós nos nossos dias aqui. Está comigo aí não? Vamos terminar a família? Não quero conflito, tá? Por favor, vamos terminar sobre família? Então presta atenção, comento eu aqui, deixa eu ver se está para me terminar falando. Comento eu aqui, vou falar com vocês aqui, presta atenção. O amado está acompanhando no livro aí de trás, com a esposa, está legalzinho, de boa? Vamos lá. Se Eliseu tivesse consultado algum familiar antes de fazer isso, presta atenção, você nunca olhou o texto dessa forma. Ele falou o quê? Deixa eu ir, despedir da minha. Mas ele falou assim, eu sei que minha família vai cobrar o meu trabalho. O que ele fez antes de ir para casa? Você entendeu o texto, não? Ele falou assim, não, meu pai não vai deixar eu largar. A minha esposa não vai deixar eu largar junta de boi. O que ele fez? Eu vou lá em casa, mas antes de ir, eu vou falar para eles que já tomei a decisão por completo, 100%. Só vou para comunicar e não pedir opinião. Tem alguém comigo aí, não? Tem alguém comigo aí, não? Ele pegou, Bia, e torrou todos os bois dele, deu ao povo. Falou assim, já fiz, não tem como voltar atrás. E ele chegou na casa dele, paizão, e falou, família, eu já fiz a capa da responsabilidade, o ministério já foi colocado sobre meus ombros. E eu não deixei nada para vocês de herança, eu vou deixar legado, tá? Não deixei herança nenhuma, mas eu servi todo o povo com a junta de boi. E agora, o que você vai viver? Daquilo que Deus tem para mim.
Aí, se você conhece a vida de Eliseu, você vai ver que ele tinha somente o dobro daquilo em que Elias tinha. Deus nunca vai dever nada para ninguém. Eu quero usar essa palavra que veio à mente aqui agora. Eu estava indo para Israel. Aí na última vez que a gente orou aqui, levando a igreja, saiu uma irmã da igreja que eu não sei. Eu tenho até pouco contato com ela. Ela estava no Beto Carreiro com a gente agora. E ela chegou e falou assim: pastor, eu precisava dar um testemunho, acho que o momento era esse. Aí eu, pronto, né? Mas foi coisa boa, né? Eu tenho maior pavor nesse negócio de testemunho, né? E aí ela chegou e falou assim: você lembra quando você falou lá, indo para Israel, que Deus não deve nada para ninguém? Pastor, foi um ponto de decisão. Ela chegou aqui no altar, bem silenciosamente, e falou assim: pastor, eu posso ofertar na sua vida? Já que você vai para Israel, eu não vou, mas eu vou ofertar na sua vida, então a minha oferta vai chegar até lá. Eu falei: irmã, ela, por favor. Eu falei: tá bom. Ela: qual o seu Pix? Ah, mandei logo, né, irmão? Aí ela pegou o meu Pix e me fez uma oferta. Ela falou: pastor, hoje eu tenho o meu negócio próprio. E eu fui em Israel agora, com a igreja, tá? 2 meses. Eu tenho o meu negócio próprio, que eu não tinha. Ainda comprei uma casa para minha mãe. Aonde eu quero chegar é que o altar não vai ficar te devendo nada nunca. 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 Está para nascer alguém que vai falar assim: eu dei para Deus, Deus não me deu. Está para alguém que vai falar que fez e Deus não retribuiu. Nunca. Nunca. Deus não deve nada para ninguém. Eu vou repetir mais uma vez: Deus não deve nada para ninguém. Só para você não dormir, não cochilar aí. Deus não deve nada para ninguém. Eu vou completar com minhas palavras. Já não vou mais ler o livro, tá legal? Você completa aí em casa aí. Qual é a diferença de Eliseu para os outros? Você lembra que Jesus falou: vai e se despede, mas cuidado com a chantagem emocional. Eliseu tinha a mesma colocação nos tempos bíblicos antigos, 1 milênio antes, e Jesus replicou isso adiante. Eliseu, ele torrou todas as carroças e os bois, e depois foi comunicar à família, tomou a decisão. Se não muda, e muda mesmo, muda porque a gente é ser humano, muda porque ela falou assim para mim uma vez: ah, eu posso ter o carro que for, como empresária, mas como pastor, tudo tem crítica. Tem mesmo, tem mesmo. Todo mundo pode sorrir, mas se o pastor sorrir, tem alguma coisa demais nesse pastor. E se o pastor tiver muito Cristo, tem alguma coisa demais. Então, meu irmão, você não pode ficar refém do que os outros vão falar. E o grande receio dela era: a gente tem esse carro, e todo mundo vai dizer que é da igreja, a gente pode fazer isso, vai dizer que é da igreja. Tudo nomeia. Deus nunca vai dever nada para ninguém. Aprende uma coisa: as pessoas vão falar se você estiver certo ou se estiver errado, porque é delas. É delas. É a cultura delas. É o mundo dela. É falar de quem deve e quem não deve. É falar de quem está certo ou errado. Então elas são elas. Agora você não pode deixar de ser você, porque elas não mudam. Ah, dá um toque no sermão de salada aí. Fala para ele: pode comprar o carro que você quiser. Pode viajar para onde você quiser. E olha a coragem da minha esposa. Ela falou: pode falar que eu... Olha que ela está falando aqui, irmãos, que sirva exemplo para todos. A sua pastora falou: não me pune, não passa pano quente não, pode falar que eu não queria ministério, não queria que você visse para cá. Se eu tivesse atendido ela. Então nem toda hora, meu irmão, é o Espírito que... Às vezes não é o diabo, mas é a fraqueza humana. Entendeu? A fraqueza humana, o lado sentimental. Quer ver uma coisa? Mais uma vez a mesma frase, nunca esqueça: quem não tem disciplina e regra fica refém de um sentimento. E mulher é sentimental. Por isso que Deus deu governo ao homem. Você sabe que tem uma semana do mês que é difícil para você, é ou não é?
Imagine se aquela semana é a semana de você assinar a escritura. Desfaz o negócio. Se aquela é a semana de você, bingo, não vai ter mais nada. Porque aquela semana, meu irmão, você não tem que consultar. É uma semana que você não tem que consultar. Deixa ela na cadeira do pensamento dela e toma suas decisões. Porque vão ser decisões devido ao momento, ao temperamento da hora. E não dá. Bota a mão assim na cabeça, por favor. Racional, diga, racional. Agora faz assim, fala, a vara está na mão. Vou tocar, que é o que tem que ser feito. Dá uma salva de palmas a Jesus. Mas é muito bonito a gente ouvir a história de Eliseu, né? É muito bonito, gente, é muito lindo. Quem ama essa história, gente? Quem ama a pregação de Eliseu e Elias? Gente, que coisa fantástica, gente. Nossa, todo mundo ama, mas poucos são aqueles que querem fazer o que ele fez. A gente acha a história dos outros bonita, mas você podia olhar para a sua. A gente acha o ministério dos outros bonito, a servidão dos outros bonito, mas você podia dar atenção ao seu. Quando a Bíblia diz assim, ó, não cobiça o gado nem o boi do seu próximo, porque segundo a Bíblia, o contexto é que alguém está olhando, a grama do meu vizinho está crescendo. Sabe por quê? Porque o teu vizinho não está olhando para o teu quintal, está regando a grama dele. Aí você não rega a tua grama e olha para o quintal do seu vizinho. Então, enquanto você estiver, meu irmão, olhando as histórias bíblicas bonitas, a sua nunca vai ser feita. Enquanto você estiver olhando a vida dos outros que não tem pecado nisso, a sua não vai ser construída. Então o conselho nessa manhã é: queime os bois, queime as carroças. Sabe como é que termina o livro? O livro termina justamente em Lucas 18 ou 19, não sei, perdi aí. Uma vez chega um jovem rico, acho que é 19, é 19, vê na página aí. Chega um jovem rico, chega quem, gente? Já acabei, gente, se motiva, por favor. Chega quem, gente? Um jovem rico para Jesus, fala para ele assim: Senhor, olha, eu conheço os mandamentos, você sabe, né? Desde pequeno, Jesus falou, que legal, eu quero resumir. Então faz o seguinte, já que você conhece, tem algo que eu não queria que você, tem algo que você não conhece, mas eu queria te apresentar. O que é? Vende o que você tem e dá aos pobres. A lei do dar, né? Desfazer, né? É sempre assim, o chamado vai querer que você desfaça de alguma coisa. Talvez aquilo que você cultivou a vida inteira, o último período da faculdade, sabe, a sua graduação, aquilo que tem de maior preciosidade para você, é isso que Jesus quer, porque não dá para ter dois bezerros, não dá para ter dois senhores, ou é ele, ou é o que você ama. E se não fosse o que você amava, não seria sacrifício. Então tem que ser o que você ama, senão não dá. Não dá, porque amanhã você vai dar testemunho que você entregou tudo. Porque se você der testemunho que você entregou o raso, todo mundo que te segue vai servir no raso. Posso repetir, não? Se você se entregou a servir Jesus no raso, todo mundo que te seguir vai ser sempre o raso. Porque as pessoas só vão onde você alcançou já. Não adianta apontar para ninguém e dizer, vai lá, se você nunca foi, entendeu? Você precisa estar lá também. Por que Eliseu ganhou a unção dobrada? Pelo servir dele. Além daquilo, não podia tirar os olhos dele. E serviu ele acima de tudo. Os níveis que ele foi, Betel não tirou os olhos, Jordão não tirou os olhos, Jericó não tirou os olhos. Isso significa fases, né? Jericó significa lugar mau e choroso, o dia da bronca. O dia da bronca. Imagine Elias olhando para Eliseu, não foi nada muito romântico não. O que você quer, rapaz? Vai ficar me seguindo? Eu quero a unção dobrada do que você tem. Então paga o preço, não tire os olhos de mim. Manda alguém pagar o preço hoje. Ninguém quer, todo mundo quer bolo feito. Ninguém quer bater bolo, né? Dá tendinite no braço. Ninguém quer, entendeu? A unção não é de graça, irmão. A unção é conquistada. A unção é conquistada. Abri para a igreja aqui para que vocês não fiquem com suspeitas de nada. Ontem me deu uma gratidão por algumas pessoas que servem debaixo do sol, de chuva. Pessoas no qual servem que, sabe, às vezes nem gasolina eu dou para a pessoa, e não quero ser pesado para ninguém. E eu falei assim, cara, eu vou medir a medida que todo mundo está sendo medido na igreja. Por exemplo, na igreja nem todos os pastores são remunerados. Isso é coisa de ata, tá? Nem todos os pastores são remunerados. Mas eu resolvi medir cada um pela medida que serve, porque Deus colocou uma palavra tão forte no meu coração sobre a parábola da semente. Aquele deu 5, aquele deu 2, aquele deu 1.
Ele diz ao que deu 5, multiplicou mais 5, só que no final da história, aquele que ganhou 1 não fazia nada, ele tirou do que não fazia nada, ganhou uma semente e deu para o que fazia 5. Aprendi uma coisa, que uma vez que você não corrige o errado, você acaba desmotivando quem está certo. Repete comigo, se você não corrigir o erro, você vai desmotivar quem está certo. Você pegou essa visão ou não? Se você não corrigir o erro, você vai acabar mostrando para quem está certo que dá no mesmo, os dois são de forma igual, e não é. Quem tem 2 filhos em casa sabe que não dá para dar presente para os dois. Você vai dizer assim, ó, eu dei para o teu irmão porque ele merece, ele é obediente. De uma certa forma, você está mostrando que ele deve continuar sendo obediente, está punindo o que está errado. Quem é pai aqui, no natural você faz isso, gente. Se não, seu Paulo, acertei, gente? Gente, acertei, seu Paulo, glória a Deus, primeira vez no ano, gente. Se você tem 2 filhos, obrigado. Você tem 2 filhos, né? Aí um é mal criado e o outro é obediente. Você vai dar presente para os dois? Tem gente que é romântico, fala, não, vou dar porque tudo é filho. Não, peraí. Por favor, não estraga o que está correto. Não estraga, porque um filho rebelde, um filho que não te respeita, se você não usar esse momento agora, né, de recompensa para corrigir ele e não perder o outro, você vai acabar, meu irmão, estragando os dois. Pegou essa visão ou não? Pegou essa visão ou não? Aí chega esse jovem e diz assim, olha, abriu um monte de caixa aqui agora, né? Chega esse jovem e fala assim, olha, eu conheço tudo. E Jesus fala, então te falta uma coisa, vende o que tem, dá aos pobres e me segue. A mesma coisa que ele pediu, quer ministério, quer me seguir? Então faz o que Eliseu fez, ok? Faz o que Eliseu fez. Falou assim, muito difícil para mim. Aí o texto apresenta para a gente que ele baixou a cabeça e saiu. Aí o Pedro chega, e Pedro, na verdade, irmão, não era alguém, na verdade, sem fazer nada. Pedro tinha uma profissão. Pedro era dono de um barco, né, irmão? E Pedro, ele pegou o barco dele e, né, largou para seguir Jesus, a profissão, ok? Preste atenção. Aí Pedro toma um passo à frente, ele diz assim, Senhor, fiquei ofendido agora. Imagina o Pedro, momento melancólico dele, a vida inteira, bem sanguíneo ou colérico. Ele, Senhor, peraí, que negócio é esse? Eu larguei tudo para te servir. O que o Pedro está dizendo? Eu fiz o que Eliseu fez, eu fiz o que o Senhor mandou. Larga essas redes, esse barco, que agora você será pescador de homens. O Senhor sabe, quando o Senhor me chamou, o Senhor sabe que eu tenho esposa, o Senhor sabe que eu tenho um sonho para a minha família. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, mais uma vez eu vou te falar, não há ninguém, meu irmão, não há ninguém, é muito forte, não há ninguém que tenha largado casa, pai, mãe, ou qualquer outra coisa, que não receba nessa vida 100 vezes, e ainda tenha direito à vida eterna. Amada, minha renúncia vai me dar 100 vezes mais do que eu renunciei em vida? Vai. E ainda vou ter a vida eterna? Vou. Talvez sem a sua renúncia você não teria os 100 e não teria a vida eterna. Isso é fantasioso. Não tem como, irmãos. Não tem como. Nós precisamos hoje olhar essa palavra, olhar as nossas desculpas, olhar esse mela-mela que é a sua vida e ver que você precisa renunciar a alguma coisa. Precisa renunciar a alguma coisa. Para servir a Deus tem que abrir mão de uma novela. Para servir a Deus tem que abrir mão de uma série. Para servir a Deus às vezes vai ter que abrir mão de uma rede social, de uma amizade errada, alguma coisa. Por que você não tem tempo para servir a Deus? Porque você tem 2 funções, 2 trabalhos, 2 profissões. Na verdade você está até tirando vaga de alguém que está desempregado. Alguém não entra naquele emprego porque você é olho grande. Ah, pastor, mas eu preciso desse dinheiro. Tá bom. Esse trabalho que você está de dupla função, você está deixando alguém de ter um trabalho e ainda você está roubando o tempo da sua família e roubando o tempo de Deus. Porque é 8 horas para um trabalho e 8 horas para outro, 8 com 8, 16, tem mais 8 do dia, é para você descansar e dormir. Não passeia com a esposa, não toma um açaí com os filhos, não cultua a Deus, porque é excesso de trabalho, inútil é levantar de madrugada e comer pão de dores, mais uma vez, porque aos meus, enquanto descansa, Deus repõe. O engraçado é o conflito do judaísmo é esse, terminei, o conflito do judaísmo é o descanso, repete comigo, descanso.
Eu estou dizendo relaxada. Fala assim, relaxada é uma coisa, descansar é outra. A Bíblia fala sobre o descanso do justo. O que significa o descanso do justo? Descanso merecido. Alguém vai estar descansando sem antes ter trabalhado? Não, então o texto aponta que tem hora para trabalhar e hora para usufruir do trabalho. Presta atenção, no judaísmo, por exemplo, existe o sabático, que é o sábado também, né? O sabático. Ou existe o ano de descanso que nós trabalhamos aqui, né? O judeu trabalha 6 anos e no 7º descansa. Presta atenção nesse cálculo matemático aqui. Ele trabalha quantos anos? Diga 6. E no 7º ele descansa. Correto? Pegaram aí não? No 7º ele faz o quê? Descansa. Aí tem um povo alheio, que não é da descendência judaica, não é do judaísmo. E eles ficam assim, parou de plantar semente no 6º ano. Tá, tudo bem, no 7º ano vai colher do que plantou. Mas espera aí, no 8º ano ele vai comer de quê se não plantou no 7º? Já pensou dessa forma? Porque, por exemplo, existe temporada de plantação. Então, se o camarada plantou no 6º ano, o que ele vai fazer? Vou descansar e vou colher do fruto que a terra dá, do que Deus permitir que a terra me dê no 7º ano. Espera aí, mas eu não plantei no 7º ano, agora eu cheguei no 8º, eu só vou colher aonde eu planto. Olha o nível da obediência. Para eu colher, eu tenho que ter plantado. Então, pela lógica, sem cálculo matemático, pela lógica, eu plantei no 6º ano, no 7º eu vou colher. Tudo bem, mas no 7º eu não fiz nada, só colhi a terra, não plantei nenhuma semente. Só que eu tenho o 8º ano para viver agora. Quem vai me dar esse fruto? Essa é a obediência do que serve. Vou mais adiante. Talvez no 8º ano eu tenha que plantar para colher no 9º. Correto? Sim ou não? Tem lógica, né? Então, peraí, quando eu decido obedecer a Deus, quando Deus me bota um número, um limite para mim, uma margem para mim, os 3 anos para frente, quem garante é quem? Estava com um pastor amigão que ele falou assim, cara, tem uma pessoa que está aqui na minha igreja, que ele é pastor, mas ele é militar, ele é de patente alta, e ele está no tempo daqueles de longevidade aí, de férias, muito tempo que ele tem de trabalho, eu não entendo, eu nunca fui militar. Alguém me fala aí, por favor? Sei que ele licença prêmio, mas ele tirou um ano de, sabe o que ele falou? 1 ano, eu quero servir de graça nessa igreja. Ele falou que o cara está colocando a igreja em ordem. Deus envia pessoas, cujo qual ele alimenta as pessoas para as pessoas se alimentar. Amado, não sei o que Deus vai fazer com a tua vida depois desse culto, mas tomara que não seja a mesmice de sempre. Tomara que não seja mais um domingo só que você cultuou pela manhã. Tomara que venha sobre a sua vida várias reflexões para que vocês tomem postura e mude a vida de vocês para sempre. Alguém quer fazer uma oração no altar de renúncia de alguma coisa? Nós vamos cantar um louvor e você fique livre para isso. Tá legal? Fique de pé no seu lugar.